Muita gente já sonhou em fazer parte de um anime, ficar lá soltando magia em um mundo fantasioso. Mas talvez essa poderia ser a pior coisa que aconteceria com você. Tudo dependeria de qual mundo de anime você entrasse. Nesse vídeo eu quero classificar os mundos mais perigosos dos animes pra se viver. E eu vou considerar que você não foi simplesmente teleportado pra aquele mundo, você nasceu e cresceu lá. E eu vou usar 4 fatores diferentes pra classificar. A falta de percepção do perigo, que é o quanto as pessoas daquele mundo sabem dos perigos e ameaças das suas vidas, já que quanto menos a maioria da população sabe que estão em perigo, pior fica para combater as ameaças. A causalidade espontânea, que é a chance das pessoas morrerem por acidentes ou ataques das criaturas, e enfim, quanto maior o nível, mais mortes por dia. Ou se não der para especificar a frequência de mortes, também dá para considerar o nível de destruição. A incapacidade dos humanos de revidar, que mostra o quão indefesa a sociedade é contra essas ameaças. Quantas pessoas, armas, seres e enfim são capazes de lutar contra os perigos que ameaçam o mundo. E por último, a capacidade destrutiva, que dita o nível de força das ameaças contra o mundo inteiro, ou melhor, o nível de destruição que elas podem fazer. Cada um desses vai ser ranqueado de 1 a 10 e quando somados vão mostrar o nível de letalidade que é cada universo. E com isso saberemos os melhores e os piores. Bora começar então com Pokémon. Você deve estar pensando, pô, nem deve ser tão ruim assim viver no mundo de Pokémon, o que provavelmente é o que a maioria do povo que vive lá pensa. E é por isso que eu diria que ele tá no nível 5 de falta de percepção do perigo. De fato, existem Pokémon super perigosos, só que a maioria das pessoas não os vê. O que eles mais veem são Pokémon selvagens que se escondem no meio do mato e podem atacar as pessoas aleatoriamente. Só que boa parte da população convive com Pokémons mais de boa porque a maioria deles é bem tranquila de lidar. E é por isso que o nível de capacidade destrutiva fica em 3. As coisas mais perigosas seriam um Tiranitar causando um terremoto ou sei lá, um Chandelure queimando a sua alma do nada. Mas essas coisas meio que se limitam a uma destruição mais individual. Tem coisas que tem um nível de destruição mais alto, tipo um Groudon ou o Kyogre, que só querem ficar brigando entre si, e as lutas deles acabam aumentando um pouco o nível do mar ou criando vulcões, mas isso sempre é algo mais afastado e acaba não afetando muitas pessoas do mundo. Dificilmente tem algum Pokémon que seja capaz de destruir uma cidade inteira, por exemplo. Normalmente esses são os lendários, que não chegam a ser nem 5% dos 1025 Pokémons conhecidos até hoje. E a maioria dos Pokémons que conseguiriam destruir algo maior que uma cidade nem vivem no planeta Terra, tipo o Palkia e o Dialga, e pra eles a Terra é meio que irrelevante. O que deixa o nível de causalidade espontânea em 4, porque o máximo de estrago vem de coisas tipo a equipe Rocket soltando o Mewtwo no mundo ou abrindo um portal pra invocar o Giratina, o que não é algo que acontece todo dia nem com frequência, então é uma destruição bem situacional. E quando acontece alguma coisa, tipo um Pokémon selvagem sendo solto no mundo e atacando as pessoas, qualquer treinador pode usar seus próprios Pokémons pra se defender, o que faz com que a incapacidade de revidar fique em 4. E os outros perigos do dia a dia são no máximo as equipes de vilões querendo roubar Pokémons, mas até crianças de 10 anos conseguem fazer algo contra eles e nem precisam da polícia. No final, a soma de tudo deixa o nível de perigo de Pokémon em 16, o que é bem baixo. Indo pro próximo, nós temos Naruto, um mundo que de certa forma é até parecido com Pokémon, onde as crianças desde cedo já são obrigadas a lutar e sair pelo mundo em missões perigosas. Só que aqui elas podem até ir pra guerra. Começando pela falta de percepção de perigo, eu colocaria nível 5. A maioria dos perigos do mundo são as vilas inimigas dos ninjas ou facções criminosas, tipo a Akatsuki. Então boa parte dos perigos são bem nítidos pras pessoas desde a academia. E se o mundo não tiver numa guerra mundial, não tem muitos perigos, já que a maior parte da população não é ninja. Mas sendo um genin ali de 12, 13 anos, você corre um risco bem alto de ser morto até mesmo pela sua própria vila, já que o exame Chunin é só uma desculpa dos professores pra matar criança. E com isso, a causalidade espontânea fica em 6. A chance de uma pessoa chegar do nada na sua vila e destruir tudo com o Uchiha Tensei é bem baixa, mas não nula. Sem falar que de tempos em tempos temos as bijus destruindo as vilas, tipo a Kurama ou o Shukaku. E elas são uma das coisas com maior poder destrutivo do mundo, o que deixa o nível de capacidade destrutiva em 7. Temos vários feitos de destruição em massa, tipo as bijudamas, que têm potências semelhantes a bombas atômicas. E isso trava a incapacidade de revidar no máximo no nível 5, até porque contra as maiores ameaças do mundo, a maioria dos ninjas não tem muitas forças, mas eles podem aprender jutsus para se defenderem contra outros ninjas. Apesar de que contra outras coisas mais poderosas, somente os seres mais poderosos também conseguem bater de frente. Mas do mesmo jeito que pessoas super, hiper, mega poderosas e do bem não são comuns, as do mal também não são, então meio que fica equivalente. Não existem muito mais ameaças do que existem muito mais heróis. E no final, o mundo de Naruto fica com nível 23 de letalidade, que já é bem mais que Pokémon. Mas ainda assim dá pra ser muito pior. Imagina você viver num mundo onde a maior parte é coberto por água e além dessas águas que podem ter monstros marinhos perigosos, ainda é um mundo cheio de criminosos e um governo que manipula a história. Bora falar sobre o mundo de One Piece. Aqui a falta de percepção de perigo é nível 7. Boa parte da população não sabe das intenções de Imo e que o governo mundial na verdade manipula o mundo e são de fato uma ameaça muito grande. Mas ainda existem outras ameaças que são mais conhecidas, tipo os reis dos mares e as tripulações piratas. E todo mundo sabe que a maioria dos piratas
são perigosos. Outros perigos ainda são um mistério, como o que de fato é One Piece. Ele pode ser um tesouro, pode ser uma arma, sei lá. Também tem o fato de que o nível do mar mundial tá aumentando a cada dia que passa, então muita coisa perigosa que o povo simplesmente não sabe o que é. A causalidade espontânea chega ao nível 8, tem grandes chances de uma tripulação do nada invadir uma ilha pra tomar ou destruir tudo. Às vezes é uma parada nas sombras, tipo o Crocodile, que quase destruiu Alabasta, e o Doflamingo, que dominou Dressrosa, ambos na pura manipulação, mas também pode ser uma parada tipo Kaido, que simplesmente dominou o ano inteiro só na força bruta. E sem falar também que tem as chances do Imo destruir uma ilha inteira em segundos. Mas apesar disso, a capacidade destrutiva é um meio termo no nível 5. Os maiores feitos de destruição se limitam a uma ilha inteira, tipo a Mother Flame, que é a arma ancestral do Imo, que tem uma munição muito escassa. Mas tem também outras coisas que causam muita destruição, tipo a fruta do Barba Branca. Se não fosse o Aokiji em Marineford, a base inteira teria sido destruída por 2 tsunamis. Mas são pouquíssimas coisas que chegam nesse nível de destruição em massa. O resto, no máximo, destrói um prédio ou um navio. E a incapacidade de revidar também fica no meio termo no nível 5. É meio que a mesma coisa que Naruto. Tem personagens super, hiper, mega poderosos que conseguem destruir ilhas, mas tem alguns que são do bem e outros do mal. E qualquer pessoa em geral consegue treinar e aprimorar o seu haki. Ou se você for muito sortudo, até comer uma Akuma no Mi, né? Embora poucas frutas vão ter poderes tão impactantes. E ainda menos pessoas vão ter o haki do rei. Com isso, a letalidade do mundo de One Piece fica em 25. Indo pro próximo, nós temos o mundo de Chainsaw Man. Eu já quero começar falando do nível de percepção do perigo, que é 2. Todo mundo sabe que os demônios existem. Tem organizações e até líderes mundiais que fazem pacto com demônios, como o presidente dos Estados Unidos que fez um pacto com o demônio da arma. Só que poucas pessoas sabem as intenções dos demônios e alguns níveis de poder deles, por isso que não tá em 1. E é também por isso que a incapacidade de revidar fica no nível 6, porque os humanos conseguem fazer pacto com outros demônios pra poderem lutar, às vezes até se igualando com o nível de demônios mais básicos, e existem seres, ou pelo menos existiam, né, que são tipo o Chainsaw Man, que apagam demônios da existência devorando eles. Mas ainda assim a capacidade destrutiva fica em 8. Alguns demônios conseguem destruir cidades e matar milhares de pessoas em questão de segundos. E ainda tem demônios do inferno que nunca nem vieram pra Terra, porque eles nunca morreram no inferno ou reencarnaram no mundo normal, como o demônio da escuridão, que é extremamente poderoso. Mas ainda assim, o nível de destruição apresentada não chega a ser maior do que de uma cidade. Só que considerando que tem vários demônios vindo pra realidade, o nível de causalidade espontânea é 9. O demônio pistola matou cerca de 1,2 milhões de pessoas em 5 minutos. O demônio da queda matou inúmeras pessoas de uma cidade inteira em um espaço curtíssimo de minutos no meio de um dia aparentemente normal. Então os demônios simplesmente surgem do nada e agem do nada e é isso. O que deixa o nível de letalidade em 25. Porque por mais que as pessoas possam ver e conhecer os demônios, não significa que elas sejam extremamente capazes de revidar. Indo pro próximo, temos o mundo de Demon Slayer. Assim como Chainsaw Man, aqui também temos demônios, só que no caso são os Onis. Boa parte da população, tipo 99,9%, não sabe se eles realmente existem. A maioria acha que eles são simplesmente lendas urbanas, o que deixa o nível de falta de percepção do perigo em 9, já que embora muita gente não acredita que eles existem, pelo menos a maioria da população os conhece. E a causalidade espontânea é nível 8. Os Onis simplesmente surgem do nada à noite e matam pessoas porque sim, e existem vários Onis. No distrito do entretenimento, a Daki matou um monte de gente de um segundo pro outro. A única coisa que realmente limita os Onis é a luz do sol, mas ainda assim, pô, tem noite todo dia. Ah, e vale ressaltar que aqui eu tô considerando que você nasceria no Japão na época onde os Onis ainda existiam, já que, pô, quando a pessoa fala que queria viver no anime, obviamente ela tá falando por causa das coisas que acontecem naquele anime. Então, obviamente, você teria que estar no Japão envolto nas coisas do anime e não em qualquer outro país onde não tem Oni e é literalmente o planeta Terra normal. E bom, graças aos humanos que têm as respirações, as espadas Nishirins e principalmente a luz do sol, o nível de incapacidade de revidar fica apenas em 6. Por mais que os humanos mais relevantes sejam os Hashiras, e eles são bem poucos, qualquer pessoa pode ter uma katana e aprender as respirações e passar isso adiante. E o nível de capacidade destrutiva dos Onis fica em 5. A destruição se limita a espaços mais específicos, tipo prédios ou no máximo algum bairro grande. A gente acabou não conseguindo ver o nível de destruição do Muzan por ele estar bem enfraquecido na batalha final, mas eu imagino que ele conseguiria facilmente destruir um distrito inteiro, tipo o que o Gyutaro fez. Então no final, o nível de letalidade do mundo de Kimetsu fica em 28. Lembrando que isso daqui é só se você estiver no Japão durante a era dos Onis. Obviamente, se você nascer em algum outro país, ou no Japão de hoje em dia, onde não tem mais Onis, vai ser a mesma coisa que na vida real. Indo pro próximo, nós temos um mundo onde o número de super-heróis só não é maior que o número de vilões e monstros. Eu estou falando sobre o universo de One Punch Man. Começamos já com a falta de percepção do perigo no nível 1, que é o mínimo. Todo mundo tem noção de que existem ameaças constantes e ainda classificam elas em níveis, sendo tigre, demônio, dragão e deus. O que deixa o nível de capacidade destrutiva em 9. Tem monstros que conseguem destruir uma cidade inteira em segundos e com um pouco mais de tempo o mundo inteiro, como Orochi na sua forma mais poderosa ou o Garou cósmico que estava destruindo planetas. E isso eleva o nível de causalidade espontânea pro máximo, que é 10. Imagina você um habitante comum
todo mundo de One Punch Man tá de boa lá no mercadinho fazendo compras e do nada um gigante de 100 metros pisa em cima de você. Não é todo dia que coisas desse tipo acontecem, mas sempre tem um bicho esquisito fazendo alguma coisa pelas cidades e gerando caos. E a incapacidade de revidar fica no nível 9, porque uma parcela muito pequena da população tem a capacidade de lutar contra monstros. A maioria dos heróis fica ali no rank C. Só o Saitama que é forte o suficiente pra proteger o mundo todo, mas ele não tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E os heróis do rank S são limitados por serem menos de 20 pessoas. Com isso, a soma de tudo deixa o One Punch Man com nível de letalidade 29. Indo pro próximo, nós temos Solo Leveling. A falta de percepção de perigo fica em 3. Todo mundo sabe o que são dungeons, caçadores, sabem seus perigos, é uma parada que é conhecimento comum nesse mundo. O que as pessoas não sabem é dos monarcas, dos deuses e coisas assim. Só que querendo ou não, esse não é o perigo do dia a dia. A causalidade espontânea fica em 8. Tem alguns eventos em específico que acabam gerando mortes em massa, tipo quando tem alguma dungeon rank S e daí não conseguem lidar com essa dungeon e começam a sair os bichos de lá. Só que não é algo tão comum assim e também não é como se fosse uma coisa nível destruição mundial. Beleza que vai ter a guerra e ela vai ser nível destruição mundial e tal, se não fosse o Jinwoo pra impedir, mas estamos considerando aqui o dia a dia. A incapacidade de revidar fica no nível 10, já tem poucos caçadores e a maioria dos caçadores são bem fracos, e até os que são fortes não são fortes o suficiente. Pra lidar com uma dungeon de rank S tem que ter tipo 50 caçadores de rank S. A ilha Jeju, por exemplo, que era uma dungeon rank S, eles foram basicamente amassados, teria morrido todo mundo se não fosse o Jinwoo. E a capacidade destrutiva também fica em 10. Diferente de, sei lá, One Punch Man, que tem tipo 1 ou 2 personagens que conseguem destruir o planeta, em Solo Leveling tem vários personagens que conseguiriam exterminar toda a humanidade. Se não fosse o Jinwoo, literalmente não teria salvação nenhuma pra Terra. E com isso, a letalidade total fica em 31. Indo pro próximo, temos Jujutsu Kaisen. A falta de percepção do perigo aqui segue uma lógica parecida com Kimetsu no Yaiba, mas ainda assim fica em 10. 99,9% da população não vê maldições. São pouquíssimas as pessoas que têm a capacidade de ver e interagir com a energia amaldiçoada. Tem bem menos feiticeiros em Jujutsu do que caçadores de Oni em Kimetsu. Embora ainda tenham pessoas comuns que conseguem ver ou sentir maldições, elas ainda são bem mais escondidas em Kimetsu, onde qualquer um consegue ver um Oni. E eu tô comparando com Kimetsu porque são dois animes consideravelmente parecidos em suas temáticas. E o nível de causalidade espontânea é 7. Imagina você tá lá de boa em Shibuya, do nada o Sukuna abre sua expansão de domínio e você é completamente desintegrado por cortes. Ou você tá de boa no cinema e do nada o Mahito te modela como se você fosse massinha. Ou você tá de boa num restaurante e do nada o jogo te queima porque sim. O que leva a nossa incapacidade de revidar pro nível 8. Até mesmo as maldições mais fracas já são perigosas pro humano comum. Os feiticeiros protegem os não feiticeiros, mas só os de grau especial são significativamente fortes o suficiente para impedirem grandes catástrofes, e olha que eles são uma minoria. E ainda assim, os próprios feiticeiros também são perigo. O Sukuna, por exemplo, querendo ou não, é um feiticeiro. O Kenjaku também é um feiticeiro. E os dois são literalmente os maiores vilões de Jujutsu, tendo matado incontáveis pessoas. O próprio Geto também, que era um feiticeiro, foi um dos maiores vilões de Jujutsu. Ele queria literalmente exterminar a humanidade. Pensando agora, todos os vilões de Jujutsu eram feiticeiros, né? As maldições, no máximo, estavam sendo usadas por eles. Fora também, né, as maldições, como eu já comentei. Com tudo isso, a capacidade destrutiva desse mundo vai pro nível 8. É dito no próprio anime que nem mesmo um bombardeio aéreo seria capaz de matar uma maldição de nível especial. O Sukuna praticamente destruiu Shibuya inteira sem estar no seu poder total. Tem a Yuki, por exemplo, que consegue invocar um buraco negro, e o próprio Kenjaku disse que não fosse ela se restringindo e as barreiras da Tengen, esse ataque poderia destruir o planeta inteiro. Então mesmo que os seres comuns não consigam causar tanto estrago assim a ponto de destruir uma cidade, a própria definição de um feiticeiro de grau especial é ser capaz de sozinho destruir uma nação. E só nessa última geração temos tipo 5 ou 6 nesse nível, o que totaliza um nível de letalidade de 33. Indo pro próximo, nós temos Dragon Ball. O nível de falta de percepção do perigo aqui vai pra 10. Pouquíssimas pessoas sabem o nível dos perigos que ameaçam a Terra. 99,9% das lutas acontecem em algum lugar mais isolado, tipo num terreno montanhoso aleatório. A única ameaça relevante que todo mundo viu foi o céu, porque foi transmitido na TV. Mas ainda assim, isso daí foi mínimo comparado ao que tivemos depois, tipo o Bills, que conseguiria tocar na Terra e destruir ela imediatamente. Os próprios personagens, entre aspas, comuns de Dragon Ball já conseguiriam destruir um planeta. Pô, em Dragon Ball Z já tinha pessoa destruindo a Lua com um ataque simples. Imagina agora que os caras conseguem destruir o universo. Qualquer respirada a Terra já é destruída. O que obviamente eleva o nível de capacidade destrutiva pro máximo, que é 10. Não tem muito o que fazer, Dragon Ball é bem exagerado mesmo. Apesar disso, a causalidade espontânea fica no nível 3. Raramente alguma pessoa comum do universo de Dragon Ball simplesmente se machuca do nada enquanto tá andando por aí. A maioria das batalhas destruidoras acontecem fora da Terra, tipo no Torneio do Poder ou em Namekusei, e até quando acontece na Terra em um lugar isolado. E o nível de incapacidade de revidar é 10. Porque, pô, só alguns dos guerreiros Z são relevantes em nível de força. Por mais que tenham pessoas muito fortes
fortes com manipulação de Ki ou artes marciais, quando o bagulho chega na escala cósmica fica meio difícil de comparar. Tem tipo, sei lá, 3 personagens, entre aspas, da Terra que conseguem chegar nesse ponto, que é tipo o Vegeta, o Goku e o Gohan. E com isso, Dragon Ball fica com o nível de letalidade em 33. Apesar disso, considerando os Guerreiros Z, eu honestamente acho que Dragon Ball poderia ser um bom mundo pra se viver. É tipo a Terra que a gente tem hoje em dia, só que mais tecnológica, e beleza que o planeta pode ser destruído do nada. Mas querendo ou não, os Guerreiros Z são os protagonistas, né? Então eles não vão perder. E se eles perderem, eles revivem todo mundo com as esferas do dragão. Mas se o bagulho não fosse literalmente um anime onde a gente acompanha os protagonistas, com certeza a Terra teria evaporado há muito tempo já. Mas enfim, indo pro próximo, nós temos Shingeki no Kyojin. Imagina nascer num mundo onde você vive preso e dizem que é pra sua segurança. Mas no fim, o mundo acaba se auto-canibalizando num ciclo de preconceito e medo por mais de 2000 anos. É tenso. Vamos começar pela falta de percepção do perigo, que eu coloco no meio termo, nível 5. Se fosse olhar só pela ótica de quem vive dentro das muralhas, seria maior essa nota, já que eles eram completamente alheios ao mundo fora de Parades, embora sabiam dos titãs. E se for olhar pelo povo de Marley, eles não sabiam das verdadeiras capacidades dos Eldianos e só tinham medo deles, deixando todos trancados naquela ilha e jogando os titãs pra torturar eles. Eles só foram ver o que o povo de Eldia era capaz quando Eren decidiu atacar. E com isso, o nível de capacidade destrutiva sobe direto pra 10. Até porque o Eren matou 80% da vida da Terra durante o estrondo. Fora o fato, né, de que os titãs, em sua maioria, já são imparáveis. Principalmente os anormais ou os portadores de titã, que se escondem entre as pessoas comuns. O que deixa o nível de causalidade espontânea em 9. Porque do nada um portador de titã colossal pode se esconder no meio de uma cidade, cortar a pontinha do dedo e explodir uma bomba atômica. O Bertholdt surgia várias vezes como titã colossal do nada e o Armin explodiu no porto de Marley quase como uma literal explosão nuclear. Fora que 99% da população não consegue lidar nem com o titã normal e toda hora acontece alguma merda. O que faz com que o nível de incapacidade da humanidade de revidar fique em 10. Os humanos não têm muitas chances contra os titãs. As únicas pessoas realmente fortes o suficiente para se destacarem foram a Mikasa e o Levi, por serem Ackerman. E poucos portadores de titãs realmente protegiam as pessoas. A única fraqueza dos titãs é a sua nuca, mas mesmo assim, como eu falei, os humanos normais quase sempre eram destruídos, independente das habilidades. Com isso, Shingeki fica no topo da lista com nível de letalidade 34. Eu definitivamente não ia querer viver nesse mundo onde um monte de gente gigante pelada quer me comer.